me chamo Juliana, sou assistente social, mestre em sociologia pela UFMG. Vou fazer a mediação aqui hoje. Eu sou uma mulher branca, jovem, estatura mediana, de olhos verdes, estou vestindo um vestido verde. Estou sentada em uma poltrona e ao fundo tem uma parede branca. Gostaria de agradecer muitíssimo às nossas intérpretes de Libra, que está aqui hoje, a Edilene e a Maria Renata. Antes de agradecer vocês por estarem aqui hoje, a professora Cristina Brits. Lembramos que hoje a temática é ética, questão social e cotidiano profissional, enfrentando desvalores, preconceitos e moralização no cotidiano. A Cristina Brits será a facilitadora, ela é assistente social, com mestrado, doutorado e pós-doutorado pela PUC São Paulo, possui experiência profissional no campo de redução de danos associados ao consumo de psicoativos e na docência, com publicações sobre a redução de danos, a ética profissional e os direitos humanos. Atualmente é professora associada na Universidade Federal Fluminense, no curso de Serviço Social do Campus Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Agradecemos muito a sua disponibilidade, presença aqui hoje com a gente, Cristina. Agradecemos a todos aqui participantes, né? Antes do início eu perguntei de onde que são as pessoas, a gente percebeu que tem pessoas de diversas partes do Brasil, né? Então nós agradecemos vocês estarem aqui hoje. E agora a palavra é com você, Cristina. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Boa noite a todos. Eu sou Cristina Brites, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho cabelo azuis, eu estou num ambiente de trabalho, escritório, então atrás de mim tem uma estante de livros e eu estou com um vestido preto com motivos brancos e um colar de flores. Eu agradeço inicialmente ao CRES, Minas Gerais, pelo convite, a pessoa do professor Cláudio Rost, que está aqui conosco, porque ele que fez o contato inicial. Agradeço também a Thalita, que deu apoio, fez testagem comigo de som, vídeo na segunda-feira, e agora a Juliana, que está aqui moderando esse debate, e também as colegas aí que estão no trabalho de interpretação de Libras. Agradeço a presença de todos, e que bom que tem pessoas aqui do Brasil todo. E aí eu quero já começar fazendo algumas advertências, exatamente pela diversidade desse público, né, que imagino que tem uma diversidade aí de inserção socioocupacional, uma diversidade de formação. Muito possivelmente eu farei uma interlocução tentando chegar o mais próximo possível da realidade cotidiana do trabalho profissional. E eu escolhi um caminho para abordar essa ementa, que é bem generosa em termos de conteúdos, que eu espero que facilite a minha exposição e que seja uma forma de comunicação com vocês. Caso tenham alguma dúvida, caso a minha exposição não esteja de forma didática, vocês podem se manifestar, podem me interromper, não precisam necessariamente aguardar o debate, caso a linguagem, o modo como eu estou expondo, esteja dificultando acompanhar o desenvolvimento da exposição. Eu me organizei para falar em 1 hora, né, para depois a gente ter um tempo para o debate, e eu espero, sinceramente, ser capaz de cumprir esse prazo de 1 hora de exposição. Então, em primeiro lugar, eu vou perder em alguns momentos contato visual com vocês, porque eu vou passar os slides. Então, se acontecer algum problema, vocês me chamem pelo áudio, porque eu posso perder o contato visual. Então, como a Juliana disse, o tema desse quarto encontro aqui do curso de Educação Permanente é Ética, Questão Social e Cotidiano Profissional, enfrentando desvalores, preconceitos e moralização no cotidiano. Para tratar desse tema mais amplo, a ementa proposta pelo CRES foi neoconservadorismo e alienação moral, moralismo e a vida cotidiana, ética profissional e questão social, o significado da moralização da questão social, ética profissional e demandas institucionais, preconceitos, desvalores e as estratégias para enfrentá-los no exercício profissional. Diante dessa ementa, eu considerei
que a minha exposição tem alguns objetivos, né, embora eu estou colocando amplamente, não necessariamente eu vou conseguir esgotar todos. Mas eu penso que esse encontro, ele deve contribuir para a gente pensar quais são as bases de legitimidade social da escalada do neoconservadorismo e da alienação moral na realidade brasileira contemporânea. Penso também que essa interlocução visa, né, através do debate, uma reflexão sobre o papel dos valores e da moral para o processo de reprodução da totalidade social. A gente pensar aqui em que medida valores e a moralidade contribui para a reprodução dessa totalidade social. Também considero que um dos objetivos desse encontro é tentar analisar o significado da moralização da questão social e quais são as exigências éticas do trabalho profissional diante das formas de moralização da questão social. Também considero que um dos objetivos é tratar um pouquinho da crítica ontológica ao cotidiano, identificar por que essa crítica é importante, por que é importante uma crítica à moralidade dominante e à sociabilidade burguesa, e também, espero, estimular a reflexão ética como recurso teórico, né? Tratar aqui a ética também como recurso teórico, que no caso do trabalho profissional é um recurso de enfrentamento da alienação cotidiana. Para quê? Né? Para mudar aquilo que, do nosso ponto de vista teórico, ético e político, precisa ser mudado. Uma perspectiva de afirmação de conquistas e valores que humanizam. Essa é a direção social do trabalho profissional. Bom, com esses objetivos, com essa ementa, eu vou tratar de alguns aspectos aqui que vou tratar de um modo sintético, né? E essa síntese certamente vai condensar muitos elementos, muitos aspectos da realidade que são complexos, densos e que, portanto, eu não tenho a pretensão aqui de esgotar. Eu vou transitar por eles para tentar apostar numa reflexão coletiva sobre a importância do debate ético para enfrentar expressões do moralismo, do neoconservadorismo, do irracionalismo e que afetam, né, a vida das pessoas nesta forma social de relações humanas. Então, não tenho a pretensão de esgotar. Estou chamando aqui o nosso conservadorismo de cada dia e estou usando aqui uma tirinha do André Dahmer. Essa tirinha, desde que publicizada a fonte e a autoria, ela pode ser utilizada, segundo o próprio site do autor, do cartunista, né, do artista, chamando um pouco a nossa atenção sobre o que a gente está falando de conservadorismo, né? Então, tem uma brincadeira aqui do André, falando da internet, né? Um resumo da internet: pessoas usando tecnologia do século XXI para emitir opiniões do século XIX. Então, do que se trata o conservadorismo e o neoconservadorismo e em que medida eles fazem parte do nosso cotidiano. Então, um primeiro elemento, né, que a gente pode considerar. Espera aí, deixa eu voltar aqui, eu avancei um errado aqui. Deixa eu só voltar. Desculpa, eu avancei errado aqui. Então, por que essa provocação em relação ao conservadorismo nosso de cada dia? Primeiro, para a gente situar que o movimento conservador é um movimento de reação, né? É importante que a gente identifique as bases históricas do surgimento do conservadorismo. Então, o conservadorismo moderno. Oi? Acho que tem alguém com o microfone ligado, além de mim. As bases históricas do conservadorismo moderno, elas são situadas na transição da sociedade feudal para a sociedade moderna, portanto, nas origens do capitalismo, as origens do capitalismo. E esse movimento social, movimento ideológico, é de reação às transformações que o capitalismo estava produzindo na vida em sociedade, nas instituições, nas formas de organização do poder.
Então, é uma reação às mudanças operadas pelo capitalismo. Num primeiro momento, é uma reação conservadora de caráter reacionário, porque reage às mudanças provocadas pelo capitalismo na perspectiva de retomar, de preservar o absolutismo monárquico, né? Então, tem uma referência direta ao absolutismo monárquico e às instâncias, instituições, formas de poder medievais. Na medida em que o capitalismo se consolida e as revoluções burguesas se consolidam, o pensamento conservador moderno ele vai assumindo outras feições. Ele passa, então, a se referir, a reagir às mudanças, não mais numa perspectiva de retomada do absolutismo monárquico, mas sim na perspectiva de evitar que mudanças possam ser radicalizadas a ponto de superar a ordem burguesa. Então, o que nós identificamos logo na origem do movimento conservador como um movimento ideológico? Ele reage a mudanças, mas, ao mesmo tempo, à medida em que o capitalismo se consolida, ele vai se tornando funcional ao capitalismo, porque ele se configura como uma força ideológica que limita a possibilidade de mudança num campo em que não se radicalize o questionamento da ordem social vigente, e, ao mesmo tempo, ele se torna funcional porque ele passa a ser antirrevolucionário, mas ele não é anticapitalista. Então, é importante situar isso para a gente entender por que, na atualidade, no estágio atual do capitalismo, a reação conservadora ela tem sido numa escalada exorbitante, porque ela vem crescendo entre nós. Então, as bases materiais e históricas são essas: um contexto de profundas mudanças sociais, em que o novo, ou que diante do novo, intelectuais, pesquisadores, reagem a essas mudanças numa perspectiva de defender instituições, de defender valores que são considerados importantes para a manutenção da ordem. Então, a primeira coisa que a gente pode observar em relação ao conservadorismo é que é sempre uma resposta a mudanças sociais, a transformações sociais. Esse é um elemento. Que valores, que concepções de homem, de sociedade, que fundamentos estão na base daquilo que nós identificamos como um movimento conservador moderno? Depois eu vou chegar no neoconservadorismo. O primeiro elemento é a negação da praxis como fundamento da história. O que significa isso? O que significa afirmar que o pensamento conservador ele nega a praxis como fundamento da história? Do ponto de vista da crítica que o Serviço Social brasileiro faz sobre a sociabilidade burguesa, é super importante isso, porque a perspectiva teórica que orienta o nosso trabalho, que orienta a formação profissional, que orienta a ética profissional, é uma perspectiva histórica. Ou seja, concebemos a vida em sociedade como resultado da ação histórica dos indivíduos vivendo em sociedade. Então, o que fundamenta a realidade histórico-social da vida não é algo anterior à vida em sociedade, não é algo metafísico, não é algo absoluto, imutável, mas é algo construído pelos indivíduos sociais, ou seja, são os produtos da própria atividade humana, da praxis humana que produz a vida em sociedade. Negar a praxis como fundamento da história é o mesmo que retirar a nossa capacidade histórica de sujeitos capazes de construir a história, portanto, de sujeitos históricos. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é naturalizar a história como se ela fosse uma sucessão de fatos lineares e naturais, portanto, absolutos e imutáveis, e que segue uma tendência, uma lógica que está fora do controle, do alcance da ação histórica dos indivíduos sociais. Esse é um elemento importante, porque isso tem rebatimento
na alienação moral, isso tem rebatimento em algumas expressões do irracionalismo e tem rebatimento em algumas respostas moralizantes da questão social. Então, a história, ela não é concebida como produto da praxis, mas ela é uma continuidade de experiências do passado que vão se legitimando no presente. Essa legitimação se dá de que modo? Pela manutenção de determinados valores e determinadas instituições, que nesta forma de visão, nesta visão, instituições e valores que são imutáveis. Então, não é por acaso que a legitimidade do presente ela é baseada na empiria das ações, ela é baseada no imediatismo da vida em sociedade, ela é baseada nos sentimentos que são mobilizados diante da vida em sociedade. Esses são alguns dos aspectos da visão conservadora de mundo. Quais são os fundamentos e os valores, né, desta visão de mundo, além dessa concepção de história, perdão. Primeiro, um deles bastante importante, que a gente não pode perder do horizonte, é a ideia de que a propriedade privada, além de natural, além de um direito natural, ela é o fundamento da vida em sociedade. Então, não é por acaso que o pensamento conservador se torna funcional à ordem burguesa, embora tenha surgido de uma reação às mudanças provocadas pela ordem burguesa. Ao conceber a propriedade privada como fundamento da vida social, o pensamento conservador, ele não admite, ele não tolera nenhum questionamento a este fundamento da vida em sociedade, que é a propriedade privada. Então, a propriedade privada é um fundamento da vida humana e das instituições sociais. E também não é por acaso que, neste sentido, algumas instituições sociais são defendidas pelo pensamento conservador. Vou destacar duas, né? Especialmente a família patriarcal e a instituição religiosa ou a religião, ou a igreja, se preferirem. Essa defesa destas instituições, destes valores, desses princípios, desses fundamentos, elas são abstratas, ou seja, elas não levam em consideração as determinações históricas e materiais da vida em sociedade. Então, a família não é analisada como uma instituição decorrente de necessidades sociais, marcada por mudanças na vida em sociedade, marcada por alterações na composição familiar. Ela não é vista desse modo, ela é vista como algo inalterado e como algo absoluto. Então, não por acaso, a defesa não é a defesa de qualquer família, mas é da família patriarcal, monogâmica, heterossexual, né? Então, este é o modelo que está aí colocado. Os valores, as instituições, os papéis sociais, eles são naturalizados por este pensamento conservador e vão expressar, portanto, no conjunto desses elementos, eu estou destacando alguns, né? Uma visão de mundo essencialista. Então, é como se as instituições tivessem uma essência ahistórica, como se os valores tivessem um significado ahistórico e desvinculado das condições objetivas da vida em sociedade, e, portanto, imutáveis e absolutos. Então, em linhas gerais, é isso que a gente pode falar do ponto de vista de algumas concepções vinculadas ao conservadorismo, e alguns valores, né? Então, quais são os valores que eu estou destacando aqui também do pensamento conservador? A ordem é muito valorizada, tudo aquilo, toda aquela mudança que provoca muita alteração nas relações, nos papéis, na apropriação do poder, é considerado desordem. É considerado algo que provoca desarmonia, caos e pode levar a uma desagregação social. Então, não é por acaso que o pensamento conservador, ou seja, o conservadorismo, se apega, defende valores relacionados à ordem, à hierarquia, à autoridade, porque é uma forma de preservar a possibilidade de que mudanças, transformações na estrutura das instituições, na relação de poder, na visibilidade política de outros sujeitos sociais que não os da classe dominante, possam, em alguma medida, colocar em risco
a ordem vigente. Então, ordem, autoridade, e não é qualquer autoridade, né? É autoridade legitimada pela tradição. Não é autoridade no sentido da autoria, não é autoridade no sentido da conquista pela autoria em torno de um conhecimento científico, em torno de um poder político disputado democraticamente e hegemonicamente legitimado. Não é esta autoridade, é a autoridade reconhecida pela tradição. Então, se a gente olhar para a família patriarcal, monogâmica e heterossexual, a autoridade é a autoridade paterna, né, que passa a ser vista como inquestionável. E ela é inquestionável e legítima, porque ela, pela tradição, é a autoridade que pode ser reconhecida. E, portanto, qualquer questionamento em torno da autoridade, ele não é tolerado, e muitas vezes ele é oprimido, né, com violência, com força opressiva. Isso vale para todas as instituições. Vale para a autoridade no interior da família, vale para a autoridade ou chefe do Estado, do poder político, para a autoridade religiosa. Então, este pensamento vai contribuindo para congelar, para cristalizar instâncias de poder que, nesta visão, não podem ser modificadas, não podem ser questionadas, porque estariam ali imbuídas de valores legítimos e reconhecidos por uma legitimidade que a tradição, a experiência revela como verdadeira, como útil, como necessária. Esses meus lapsos aqui é porque eu estou mudando de tela, né? Então já falei uma visão de mundo essencialista. Se estes são os fundamentos daquilo que a gente localiza historicamente como conservadorismo moderno, o que a gente está chamando de neoconservadorismo? Existe uma diferença entre o conservadorismo e aquilo que a gente chama de neoconservadorismo? As suas raízes são as mesmas? Os valores defendidos por aquilo que chamamos de neoconservadorismo são os mesmos? No meu entendimento, sim. No meu entendimento, sim. A diferença, né, mais crucial é que, diferente do pensamento conservador moderno, que surge na transição do feudalismo para o capitalismo, o neoconservadorismo ele se manifesta no seio do capitalismo, né? E mais especialmente no contexto da década de 60 e 70. Então, os anos 1960 e os anos 1970 foram anos no interior do capitalismo mundial de crise do capitalismo. Então, os anos 1970 configuraram anos de crise da acumulação capitalista, e também anos de efervescência política. Então, são anos de contestação, né? Nem toda a contestação da efervescência política dos anos 1960 foram anticapitalistas ou revolucionários, mas conviviam com uma série de movimentos de contestação e de rebeldia. Então, quais eram esses movimentos? Movimentos de contracultura, né, que questionavam os valores dominantes, a cultura dominante, os papéis, né, a visão conservadora dos papéis sociais relacionados ao feminino e ao masculino. A gente tem o crescimento de movimentos sociais de mulheres, de negros, de lutas particularizadas no interior da luta de classes, que reivindicavam a visibilidade política de segmentos historicamente subalternizados pelas estruturas de poder e opressão do capitalismo. Aí eu estou falando do racismo, eu estou falando do patriarcado, eu estou falando da própria opressão de classe, né? Então, estas estruturas opressoras de dominação que são funcionais ao capitalismo, o racismo, o patriarcado e a própria divisão social estrutural entre proprietários dos meios de produção e trabalhadores, faz com que estes elementos, né, no contexto da década de 1960, se tornem referências, bandeiras de lutas em torno de lutas particulares que dão visibilidade a segmentos historicamente subalternizados, né? Eu estou falando de segmentos da classe trabalhadora historicamente subalternizados. Então, o neoconservadorismo, no meu entendimento, ele surge neste contexto
de crise do capitalismo e de efervescência política e cultural de uma juventude que ascende à esfera pública, reivindicando seus direitos, questionando a ordem patriarcal, questionando a autoridade legitimada pela tradição, questionando as instituições, a família, a educação, o casamento. É um movimento que as mulheres, né, lutam pela igualdade de direitos, portanto, questionam as estruturas que produzem desigualdade nas relações sociais de sexo. É um movimento em que os negros exigem direitos civis, igualdade, democracia racial. E é aí que surge uma nova reação associada àquelas bases do conservadorismo moderno, que a gente passa a chamar de neoconservadorismo. Então, dois elementos importantes. Tanto o conservadorismo que surge na passagem do feudalismo para o capitalismo, como o neoconservadorismo que surge no interior da ordem burguesa, num contexto de crise do capitalismo, mas também de efervescência política e de questionamento, são movimentos de reação para frear mudanças que, na avaliação dos conservadores, na visão conservadora, ameaçam a ordem vigente. Então, eu considero que aquilo que a gente chama de neoconservadorismo deita raízes nos fundamentos e nos valores defendidos pelo conservadorismo moderno, são os mesmos valores, não são outros, e é um movimento em reação ao movimento de contracultura, de oposição à guerra do Vietnã e de movimentos insurgentes em face da crise capitalista da década de 1970. Portanto, se mantém a defesa da tradição, da família patriarcal, da igreja, da ordem, da hierarquia e da totalidade. A gente poderia falar de outros valores aí, eu estou destacando esses, né? Por que eu estou destacando esses elementos e o que eu quero chamar a atenção agora? Que interessa para o nosso debate dos desafios éticos nesse contexto, interessa para o nosso debate para uma reflexão crítica para identificar formas particulares do moralismo no cotidiano do trabalho profissional. Então, se eu considero as bases históricas de constituição do movimento conservador e do neoconservadorismo, eu quero agora afirmar, muito a partir de uma leitura que eu faço sobre ideologia, vocês tiveram acesso às referências básicas e complementares que eu indiquei para organizar esse encontro aqui, né? Quando vocês tiverem um tempinho, se vocês se interessarem, é importante vocês darem uma olhadinha, uma transitada nesses textos. Tem um texto ali que eu não pus por acaso, que eu gosto muito, que é um texto difícil, ele não é um texto fácil, é um texto do Lukács, que é um filósofo marxista, né? Que é um filósofo muito importante para o debate da ética profissional, né? Porque ele está lá na base da apreensão ontológica dos valores, da moral, é o autor que faz uma leitura do Marx numa perspectiva filosófica, é um pensador marxista que tem um esforço intelectual de, a partir de Marx, construir uma abordagem ontológica sobre o ser social e tem uma contribuição muito grande para a gente pensar o caráter ontológico dos valores, da moral, da ética. Então, não é por acaso que ele está ali. Mas nesse texto em especial que eu indiquei, o Lukács ele se propõe a analisar, ele está analisando o que ele chama em outros textos de decadência ideológica da burguesia. Ele tenta demonstrar como que a burguesia como classe dominante, quando ela surge como uma classe revolucionária, né? Porque a burguesia é uma classe revolucionária quando ela está dando a direção social, política dos movimentos que derrubam o antigo regime. Ou seja, ela é revolucionária quando ela confronta as estruturas de poder, o modo de organização material da vida da sociedade medieval e constrói as bases da sociedade moderna e da sociedade capitalista.
Então, naquele primeiro momento, ela é uma classe revolucionária, porque de fato ela conduz processos que revolucionam o modo de vida anterior ao capitalismo. Quando ela chega ao poder, ela deixa de ser classe revolucionária e se torna classe dominante e, consequentemente, se torna uma classe conservadora, no sentido de limitar, né, as possibilidades concretas, as tendências que se colocam diante da vida em sociedade, de questionamento ou de confronto da ordem vigente, que é a ordem burguesa. Nesse texto em especial, o Lukács vai mostrar, portanto, que assim que a classe burguesa assume o poder, se torna a classe dominante, uma série de crises no interior da sociedade burguesa começa a aparecer. E aí ele vai listar algumas. Ele vai falar: começa a crise da razão, porque, na verdade, a razão que interessa à dominação burguesa não é a razão crítica, é a razão instrumental. Começa a crise do humanismo, porque o humanismo que interessa à dominação burguesa não é um humanismo autenticamente humano, como diria Lukács, não é um humanismo substantivo, mas é um humanismo baseado no indivíduo burguês isolado. Então, tem lá uma crise do humanismo. Tem lá uma crise da democracia, porque se configura objetivamente uma incompatibilidade entre a afirmação jurídico-formal de uma igualdade e a negação objetiva da igualdade. Então, se produz materialmente desigualdade e se defende, na forma jurídica, formal, a igualdade. Então, Lukács, nesse texto, vai mostrar como a própria realidade burguesa vai produzindo crises. E como ela entra em decadência ideológica, porque o seu conhecimento teórico, o seu conhecimento filosófico, não consegue mais sustentar a legitimidade da vida em sociedade, as justificativas da vida em sociedade, porque a vida em sociedade vai acirrando contradições. Então, ele vai falar dessas várias crises. E ele vai falar disso porque ele quer mostrar, em um determinado momento, como essas crises elas são alimentadas por uma visão aristocrática de mundo, e na visão aristocrática de mundo há uma tendência a recusar aquilo que é popular, que vem das classes subalternizadas, ao recusar processos e a possibilidade de aprofundamento da democracia, e ele vai demonstrar, né, que enquanto essas estruturas que produzem desigualdade e opressão não forem superadas, as raízes morais dessas expressões não serão superadas. E aí ele faz uma relação direta com o fascismo. Ele admite que o fascismo, o nazifascismo, foi derrotado militarmente. Ele escreve esse texto em 1946. Ele admite a derrota militar do fascismo, mas diante de todas essas crises, ele vai dizer: é preciso ter atenção que o fascismo foi derrotado militarmente, mas enquanto a estrutura da sociedade continuar produzindo desigualdades, ou seja, barbárie, a tendência é que essa forma de enfrentar as desigualdades possa se configurar como nova forma de fascismo. Estou reduzindo aqui a análise do Lukács para tentar torná-la um pouco mais didática, né? Mas o Lukács está dizendo o seguinte: é como se ele dissesse para nós: o fascismo, o irracionalismo, o conservadorismo, ele não fala em fundamentalismo, mas eu estou dizendo as várias formas de fundamentalismo, elas não surgem do pensamento, elas não brotam do pensamento das pessoas, elas não são manifestações espontâneas de uma dada moralidade, de uma dada consciência. Não. Elas tentam responder a necessidades concretas, a necessidades objetivas. Então, olhem a observação que o Lukács, vou reproduzir aqui, a observação que o Lukács faz sobre isso. Ele vai dizer: são argumentos que partem da materialidade da vida. Então, quando a gente fala hoje em neoconservadorismo,
em aprofundamento de várias formas de fundamentalismo e de alienação moral, não são manifestações espontâneas, localizadas em alguns segmentos, ou fragmentos de classe, não são, manifestações subjetivas, não. Elas correspondem a necessidades materiais. Elas visam orientar a finalidade, as escolhas de valor dos sujeitos vivendo em sociedade para responder às necessidades objetivas. Por que eu estou insistindo nisso? Porque isso faz com que o neoconservadorismo, o moralismo, cumpra uma função no interior da vida em sociedade que o Lukács vai chamar de função ideológica. Então, defender determinados valores, defender determinadas instituições, nesta visão conservadora ou neoconservadora, vai, na sociedade, cumprir uma função ideológica, orientando o modo como os indivíduos respondem aos conflitos sociais. Então, na base desses pensamentos, tem conflitos sociais concretos, objetivos, que depois eu vou tentar falar um pouquinho deles. Qual é a minha ideia aqui? Ao tratar o conservadorismo, o fundamentalismo, o irracionalismo e o moralismo como expressões de uma ideologia que se vincula a interesses dominantes. Na verdade, eu estou tentando fazer esta relação, esta mediação. Eu já sei quando surge o pensamento conservador, já sei quais são as suas bases históricas, sei que ele é reatualizado na década de 1970 naquilo que a gente chama de neoconservadorismo, sei quais são os valores que eles defendem como movimento ideológico, e agora eu estou dizendo, é movimento ideológico também, porque vai cumprir a função ideológica de oferecer uma visão de mundo para que as pessoas façam escolhas de valor diante de conflitos sociais objetivos. Daí a nossa dificuldade de enfrentar o neoconservadorismo, o moralismo, o fundamento, porque é uma forma de organizar uma visão de mundo que se propõe a enfrentar conflitos sociais concretos. Então não são delírios, né? A base é metafísica, é histórica, é passível de crítica teórica, mas está ali e existe para responder a conflitos e necessidades concretas. Então, não parte da cabeça das pessoas, mas parte da vida material, e sim, é incorporado, é formulado intelectualmente, pelo pensamento de forma distorcida, é verdade, mas parte da vida material. Isso é importante para nós. Então, eu estou tratando aqui ideologia como qualquer produto da praxis, qualquer produto, estou lá na perspectiva do Lukács, qualquer produto da praxis, uma filosofia pode se tornar uma ideologia, esse movimento, né, conservador que envolve teoria pode se transformar numa ideologia. Todos os produtos da praxis podem se transformar em ideologia se cumprirem a função social de orientar escolhas dos indivíduos diante de conflitos sociais. Então, é como se eu estivesse falando com Lukács. A ideologia é um complexo, né, que contribui para a mediação indivíduo e sociedade, que existe na sociedade dividida em classes. Então, este complexo social chamado ideologia só existe numa sociedade dividida em classes, no interior da luta de classes. E, no meu entendimento, o movimento conservador, o neoconservadorismo, cumpre aí uma ofensiva, cumpre aí, perdão, uma função ideológica para enfrentar crises e conflitos sociais. Tá. Então, vamos ver de qual crise e que conflitos sociais efetivamente nós estamos falando no contexto do capitalismo contemporâneo e por que isso tem relação com o nosso debate da ética aqui. Se vocês concordam comigo com esses elementos que eu estou apresentando, acho que tentar responder uma pergunta aqui.
Qual é a base de legitimidade social da escalada do neoconservadorismo e da alienação moral? Bom, se eu sei que o movimento conservador, portanto o neoconservadorismo, ele é um movimento de reação a mudanças operadas na realidade social, e é um movimento de reação que também cumpre a função ideológica de dar uma visão de mundo para enfrentar conflitos sociais, não é por acaso que toda a crise do capitalismo, com dimensões estruturais que aprofundam a barbárie capitalista, portanto, a desumanização, é acompanhada de um crescimento de reações conservadoras. Não é por acaso que toda a crise do capital que provoca transformações sociais vem acompanhada de um fortalecimento, de uma ampliação do conservadorismo. Por que que não é por acaso? Vamos ver qual é a base, então, de legitimidade social dessa escalada aí do neoconservadorismo e da alienação moral. Oi? Vamos lá. O que está acontecendo no capitalismo contemporâneo? Né? Que mudanças estão sendo operadas do ponto de vista econômico, político, cultural e social na vida em sociedade no atual estágio do capitalismo contemporâneo? A gente conhece bem, vocês analisam isso de vários modos, devem ter tratado disso nos encontros anteriores. Primeiro, uma ofensiva, né, que a gente chama de ofensiva neoliberal, que é uma ofensiva orquestrada mundialmente pelo grande capital, né, e que tem alvos privilegiados. A ofensiva neoliberal, ela também tenta barrar o avanço da luta proletária, da luta dos trabalhadores. Então, não é por acaso que a ofensiva neoliberal ela se volta para a desqualificação, a restrição, ao ataque por várias estratégias da capacidade organizativa da classe trabalhadora. Então, não é por acaso que a ofensiva neoliberal se volta contra o Estado Social, não é por acaso porque o Estado Social representa no interior da luta de classes o avanço da luta da classe trabalhadora no reconhecimento de suas necessidades, direitos e interesses. Então, não é por acaso que o ataque é o Estado Social, não é por acaso o ataque neoliberal contra formas históricas de organização da classe trabalhadora, partido, sindicato e movimentos sociais, né? E esse ataque vem acompanhado de mudanças e transformações na vida material, né? Então, o neoliberalismo é acompanhado, é uma resposta, é um ideário, é um conjunto de medidas, etc., que acompanha mudanças que o capitalismo está fazendo no seu modo, né, de acumulação, no seu processo de acumulação, para enfrentar a sua crise. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de desemprego estrutural, né? Nós estamos falando de um aumento expressivo do proletariado mundial, o que significa também uma expoliação de meios, né, de reprodução social. Então, ele é um processo global de apropriação de meios de reprodução. Eu estou falando separação da terra, do trabalho, eu estou falando de processos que interferem na produção, como reestruturação produtiva, flexibilização, precarização do trabalho, que a gente conhece bem. Eu estou falando de destruição das economias de subsistência. Eu estou falando de desterritorialização do capital, então vai rompendo com os limites sociais colocados pelos estados nacionais à exploração da força de trabalho e também os limites de socialização dos custos da produção e da reprodução social. Eu estou falando de um desinvestimento sistemático do Estado na reprodução da força de trabalho. Então, tem profundas mudanças no papel que o Estado, né, desempenha na regulação dos conflitos sociais, das desigualdades de classes. Então, mudanças no papel e nas responsabilidades do Estado na regulação aí
dos antagonismos de classe, e um incentivo ao empreendedorismo, à uberização, à pejotização, desemprego estrutural, descarte de vidas. Eu estou misturando várias coisas, né? Exploração mercantil de todas as atividades necessárias à reprodução social, tudo é privatizado, tudo, todas as nossas necessidades sociais são atendidas, sem exceção, pela mediação do mercado. Tudo vira mercadoria. Apropriação empresarial e destruição das riquezas naturais, né? Então, também a riqueza natural sendo privatizada e apropriada privadamente. Marcelo, você está exibindo aqui pra gente. Aconteceu alguma coisa aqui. O Marcelo ele colocou para exibição a tela dele, aí se você puder colocar novamente a apresentação, por Caí, eu gentileza. tive uma queda. Eu não sei se Ah, vocês viram. Eu tive uma queda com um aviso falando alguma coisa que eu não entendi. Vocês estão vendo de novo? Não. agora estamos. Só a apresentação que não. Mas a gente te escuta e te vê, só não tá Não, eu vendo a vou voltar. apresentação. Mas teve uma queda aqui, com um aviso super estranho, que eu não entendi. Vou voltar lá. Me falem se voltou. Sim, professora. Voltou. Bom, eu estou aqui me perguntando, eu estou aqui lembrando, né, que o conservadorismo e o neoconservadorismo têm uma base material histórica, e agora eu estou perguntando qual seria, então, a base de legitimidade social da escalada do neoconservadorismo e da alienação moral. E aí eu estou aqui afirmando com o Lukács, né, a função ideológica do neoconservadorismo, e estou dizendo, bom, é no contexto de crise estrutural do capitalismo, a partir da década de 1970, portanto, no contexto de profundas transformações sociais, que inclui transformações na esfera da produção, no modo no padrão de acumulação capitalista, mudanças sociais, culturais e políticas. É neste contexto de aprofundamento da barbárie capitalista que o neoconservadorismo ganha força, que o fundamentalismo ganha força, que o irracionalismo ganha força. Então, eu estou vinculando essa escalada com a base material que está produzindo crises, que está produzindo aprofundamento da desigualdade, da barbárie. Eu falei de coisas mais estruturais, mas o que elas representam do ponto de vista do processo de reprodução da vida em sociedade? Se eu tenho desemprego estrutural, eu tenho um rebaixamento generalizado das condições de vida e de trabalho. Se eu tenho não só desemprego estrutural, mas extinção de postos de trabalho, em nome da economia de trabalho vivo, eu tenho parcela significativa da classe trabalhadora colocada à margem da possibilidade de reprodução social pela mediação do mercado. Aí se colocam todas as contrarreformas, no caso brasileiro, a partir da década de 1990, acentuadamente a partir de 2016, que vão reforçar esse processo. Se eu tenho isso, eu tenho uma população mundial, né, despossuída dos meios necessários à sua reprodução social e, portanto, colocada nos limites da sobrevivência. Isso é barbárie. Isso é desumanização. Né? Então, esse é um aspecto. Então, é no contexto de barbárie, de desumanização, que o neoconservadorismo vai cumprir uma função ideológica importante. Eu vou chegar lá, tá? Então, estes elementos me permitem identificar a função ideológica do neoconservadorismo para responder às necessidades do capital de aprofundar processos de opressão, dominação e controle. Então, jogados à barbárie, à insegurança, ao desemprego, como é que está a vida em sociedade? Sem perspectiva de futuro,
Então os indivíduos eles estão cada vez mais isolados. A introdução de tecnologias, né, de informação e de comunicação no nosso cotidiano tem cumprido um papel de esvaziamento da esfera pública. Então, nós temos um alargamento da esfera privada, tudo a gente faz na esfera privada, a gente, e aí o trabalho está invadindo a esfera privada. Então, a tecnologia traz o trabalho para as nossas casas, a tecnologia faz com que o tempo de trabalho se amplie, portanto, sobretrabalho, ampliação da exploração. O desemprego estrutural faz de cada um de nós, integrantes da classe trabalhadora, concorrentes diretos, então eu tenho uma competitividade entre os trabalhadores acentuada, eu tenho o individualismo burguês exacerbado, eu tenho a violência exacerbada. Eu estou falando de alguns aspectos da desumanização, da barbárie capitalista atual. Se é tudo isso, se a gente está concordando com essas tendências do capitalismo mundial, da barbárie capitalista contemporânea, como é que o neoconservadorismo, o fundamentalismo, especialmente o fundamentalismo religioso, o irracionalismo, vai servir aí como ideologia para conduzir as respostas formuladas no âmbito da sociedade para enfrentar isso, para enfrentar esse individualismo exacerbado, essa desigualdade absurda, a violência, etc, etc. Então, é isso que nós vamos tentar entender agora. Eu perdi a noção do meu tempo, Juliana. Eu sou uma pessoa Agora são 20 horas, descontrolada. você falou 50 minutos. Aí seria 10 minutos, né? Quanto tempo seria necessário para concluir? Eu vou lá, eu vou dar uma corridinha aqui, Juliana. Bom, digamos que nós estamos concordando com tudo isso, né? Se nós estamos concordando com tudo isso, o neoconservadorismo ele vai funcionar porque ele oferece uma visão de mundo em que a base material da vida em sociedade ela não está colocada como fundamento. Então eu começo a explicar a pobreza, a desigualdade, a insegurança, a violência por conteúdos moralizantes. Então eu vou atribuir a violência a determinados segmentos. Eu vou atribuir a violência a determinados comportamentos sociais. Eu vou atribuir a pobreza a incapacidades individuais, a incompetências individuais. Então, a função social de uma visão conservadora de mundo opera com atributos valorativos de conteúdo moral e também ideológico para descaracterizar, para ocultar, o termo correto é ocultar a base material e o conteúdo de classe e político da questão social. Essa é uma primeira operação. Quando eu começo a explicar as expressões da questão social e explicar por que determinados segmentos da classe trabalhadora são afetados mais acentuadamente pelas expressões da questão social, por aspectos moralizantes, por uma visão de mundo abstrata, metafísica e moralizante, eu estou retirando o conteúdo de classe da questão social. Vamos lembrar, né? A questão social é a forma particular da desigualdade produzida pelo capitalismo. Então, ausência de moradia, falta de acesso à educação, desemprego, problemas habitacionais, crise socioambiental, crise pandêmica, crise sanitária, tudo isso é atribuído, né, a comportamentos, a fases episódicas e não se leva em consideração a base material que produz isso, né. Então, quando a gente vai criticamente olhar, nós vamos identificar que a crise pandêmica é uma crise dentro de uma crise mais ampla do capitalismo. A gente vai identificar que o desemprego estrutural é parte da crise, é produzido pelo capitalismo. E aí o conservadorismo vem justificar isso e vem contribuir para uma moralização da questão social.
Qual é a relação disso tudo com os desafios éticos do trabalho profissional? Ou seja, se eu tô dando uma acelerada aqui, vocês me desculpem, mas tudo isso tem relação com quais exigências éticas do trabalho profissional? A primeira é essa, né, uma exigência ética do trabalho profissional é uma exigência teórica de compreensão crítica da realidade social. Essa é uma exigência ética, que a gente olhe para essa realidade e procure entender o que está produzindo esse modo de vida em sociedade. Como é que eu explico a violência não a partir dos sujeitos violentos, mas a partir das estruturas sociais que produzem violência? Como é que eu explico a pobreza não pelos sujeitos empobrecidos e miseráveis, mas a pobreza como a face, né, a contraface da riqueza? A pobreza como resultado da apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Então, a primeira exigência ética é essa: olhar para as mudanças provocadas pelo capitalismo no seu atual estágio de acumulação, que é de aprofundamento da barbárie, e me perguntar em que medida as expressões cotidianas da questão social que comparecem lá no meu espaço socioocupacional, nas diferentes políticas setoriais na qual eu trabalho, como essas expressões da questão social, elas não podem ser associadas a comportamentos, às escolhas dos indivíduos, mas elas são produtos, elas são produzidas por estruturas, por determinações materiais de ordem econômica, política, cultural. Então, a primeira coisa, a primeira exigência é essa. Então, não dá para falar em ética sem rigor teórico, não dá para falar em ética sem perguntas teóricas em face da realidade objetiva. A outra coisa, a nossa concepção de ética, a ética profissional da assistente social brasileiro, ela está fundamentada por uma concepção histórica de homem e de sociedade. Então, para nós, os valores, a moral, as escolhas de valor que realizamos no cotidiano, elas são fruto da atividade histórica dos homens. Então, os valores não existem, não se explicam neles mesmos. Os valores sempre se vinculam a interesses e necessidades sociais, o que faz com que a gente tenha uma outra exigência ética, que é, quando eu faço uma avaliação valorativa da realidade, de uma necessidade social apresentada por um usuário de uma política setorial, quando eu faço uma avaliação valorativa, e eu sempre faço, porque a minha atividade profissional não é neutra, eu sempre olho para essa realidade valorando, eu sempre atribuo valor a qualquer aspecto da realidade que se apresenta como uma demanda institucional, como uma necessidade social para o meu trabalho. Então, uma outra exigência ética é me perguntar quais são os valores que estão orientando o meu modo de valorar essa realidade. Quais são os valores no seguinte sentido: qual é o seu significado histórico? Então, quando eu olho para uma situação apresentada por um usuário de uma política setorial, e eu me pergunto, né, sobre a escolha que aquela pessoa fez, eu tenho que me perguntar qual é o significado desse valor que está orientando a minha valoração. Então, vamos pensar numa situação concreta, né? Eu estou lá atendendo uma parte da classe trabalhadora empobrecida num programa de transferência de renda, né, estou fazendo atendimento de uma família, etc. E eu começo a olhar para as relações intrafamiliares dessa família atendida, começo a olhar para o comportamento da mulher, do homem, começo a olhar para o comportamento dessa família, eu vou valorar. A minha pergunta é: qual é a referência, qual é o critério valorativo que eu vou adotar para olhar para essa realidade? Se o meu critério valorativo for de conceber que aquela situação tem relação com aquele comportamento, com aquele modo de se comportar, etc., eu estou num julgamento moral de uma realidade objetiva. Eu posso estar usando elementos ou critérios morais para analisar uma situação cujo fundamento não é moral. O fundamento da desigualdade e da pobreza não é moral. As pessoas não são pobres, não se empobrecem pelo seu comportamento moral. Então, esse é um aspecto do moralismo que se apresenta no cotidiano profissional. Então, o moralismo, na nossa concepção ética, já é uma expressão da alienação moral. É quando um sujeito, diante da realidade, usa sempre critérios morais para avaliar a realidade.
e usa critérios morais para avaliar uma realidade cujo fundamento não é moral. O fundamento da questão social da desigualdade não é moral, é um fundamento econômico e político. Então, recuperar isso, entender isso. Outra coisa, os valores que a gente diz que são nossos, vamos pensar nos valores e nos princípios da ética profissional da e do assistente social brasileiro. Os valores que esta categoria legitima, elege, se identifica como seus, não foram criados pelo Serviço Social Brasileiro. Por que nós elegemos esses valores e princípios da nossa ética profissional? Por que a gente diz que para nós, assistentes sociais, a liberdade é um valor ético central? Por que a gente diz para nós que democracia significa não só, né, é um valor central e ela também significa socializar o poder político e econômico? Por que a gente diz que, do ponto de vista ético, a gente não aceita nenhuma forma de discriminação, de preconceito? Por que a gente afirma aqueles princípios éticos e que valores estão na base daqueles princípios? E por que eu digo que eles são nossos e não são? Porque não fomos nós que criamos como profissão. Onde é que como a gente elegeu estes valores e esses princípios? Olhando para a realidade, identificando que esses valores são produtos da praxis, e são produtos da luta histórica de segmentos sociais, de movimentos sociais, de uma classe, que é a classe trabalhadora, na direção da superação de todas as estruturas de poder e opressão. Então, quando a gente defende a liberdade como valor ético central, nós estamos defendendo a liberdade como um valor importante para o processo de humanização do ser social. E a gente só está defendendo esse valor, não é de modo abstrato, não, porque a nossa concepção de homem, de mundo e de praxis indica que este ser, o ser social, é capaz de produzir uma atividade prática potencialmente libertadora. Então, a liberdade como valor para nós, ela é um valor que decorre da potencialidade emancipadora da praxis. Por isso que eu retomei lá a ideia de que a história para o pensamento conservador nega a praxis. O que eu estou tentando dizer com isso? Os valores que elegemos, eles são conquistas no interior da luta de classes, conquistas que indicam uma direção social, o processo de humanização. O horizonte maior é o da emancipação humana, né? Ou seja, a superação de todas as formas de opressão e dominação. Mas no contexto do capitalismo, o nosso horizonte é realizar valores que contribuam para aprofundar as possibilidades de liberdade e que contribuam para humanizar a relação entre os indivíduos sociais. Então, não é por acaso que os desvalores para nós, ao contrário dos valores que são referências valorativas vinculadas à potencialidade emancipadora da praxis, que contribuem para a humanização, desvalores para nós é tudo aquilo que contribui para a desumanização. Preconceito, discriminação, opressão, desigualdade nas relações sociais, de classe, de sexo e étnico-raciais, portanto, xenofobia, racismo, misoginia, LGBTfobia, tudo isso, do ponto de vista da ética profissional, são desvalores porque produzem violência, porque geram uma relação de desumanização entre aqueles que se consideram humanos numa ação violenta contra aqueles que não são considerados humanos, né? E aí o conservadorismo moral cumpre um papel bastante importante nessa mediação. Eu preciso terminar a exposição, então eu vou tentar finalizar com algumas questões. Então, todo esse debate tem relação pelas exigências éticas do nosso trabalho profissional. Alienação moral, moralismo, irracionalismo, ele também se configura nas demandas institucionais que são colocadas pelo nosso trabalho, para o nosso trabalho. Veja, se nós estamos num contexto de barbárie capitalista e a transformação no papel e nas responsabilidades do Estado na regulação das desigualdades de classes tem feito o que com as políticas sociais, que é o locus privilegiado
do nosso trabalho, como especialização do trabalho coletivo. Elas estão precarizadas, elas estão cada vez mais focalizadas, elas estão rompendo com a perspectiva de seguridade social que estava lá na Constituição de 88. A gente tem regressão no campo dos direitos, a gente tem violação do campo dos direitos. Então, há uma tendência em curso no mercado profissional de trabalho e do assistente social de precarização, né, de desvalorização desse trabalho, de requisições institucionais que não vão solicitar de nós uma visão crítica, análises fundamentadas, não vão requisitar de nós elaborações fundamentadas teoricamente, vão requisitar de nós o fazer, e não o conhecimento que está na base do fazer. Então, vão requisitar de nós respostas imediatas, fragmentadas, rápidas, que produzam efeitos imediatos, não alterando a estrutura, mas apaziguando, normatizando, disciplinando conflitos decorrentes da desigualdade produzida pelas estruturas sociais. Então, há uma tendência no interior das requisições institucionais, no atual estágio do capitalismo contemporâneo, para nós, assistentes sociais, no sentido de disciplinamento da força de trabalho, de moralização da questão social, de controle social sobre o comportamento da classe trabalhadora, de afastamento da nossa atuação profissional aos espaços históricos de resistência e de contra-hegemonia da classe trabalhadora. Então, se eu estou num trabalho precarizado, em condições de trabalho precarizadas, se o meu trabalho está fragmentado, se não tem mais concurso público, se o meu trabalho agora ele não gera segurança, né? Meu trabalho é por contrato, é por projeto, eu não tenho mais segurança, eu estou à mercê de um processo amplo de dominação e eu estou me submetendo cada vez mais a uma tendência hegemônica conservadora do atual estágio de capitalismo. Então, é um desafio enorme traduzir nas normas institucionais, nas requisições institucionais dirigidas ao nosso trabalho, estas expressões particulares do conservadorismo, que quase sempre são voltadas ao controle da classe trabalhadora, ao disciplinamento da classe trabalhadora, a moldar o comportamento da classe trabalhadora para que aceite o não, para que se conforme com a inexistência de benefícios, para que se conforme com a violação dos direitos, ou, no máximo, judicialize, né, a violação dos direitos. Então, tem uma série de elementos aí. E aí, a Juliana deve estar desesperada comigo. Então, desemprego, violência sexual contra as mulheres, etc., vão aparecer e o moralismo vai cumprir esse papel. Qual é o grande desafio, então? É se perguntar como a gente se fortalece como categoria profissional. Primeiro, que a gente identifique esses valores como valores que não brotam da nossa subjetividade. Os valores da ética profissional têm um fundamento histórico. Eles estão vinculados às necessidades sociais e eles expressam um determinado projeto de profissão e de sociedade. Então, a nossa ética profissional tem um humanismo, né? Ela está voltada para ações concretas, respostas profissionais concretas cotidianas que contribuam para aprofundar as possibilidades de humanização da vida em sociedade, portanto, contra preconceito, violência, etc. Só que para fazer isso, nós estamos num contexto que desvaloriza a razão, que desvaloriza até a ética, né? Porque é tão acentuada a barbárie capitalista que a gente se pergunta se é possível existir eticamente. A gente se pergunta sobre a viabilidade de valores éticos universais, porque os valores éticos supõem um nível de universalidade que contemple o humano, que contemple o gênero. Então, o que tem hoje no cotidiano profissional? Qual é a tendência hegemônica? O relativismo ético, a ideia de que cada um tem uma ética, a ideia de que os valores éticos não podem se universalizar, diante da fragmentação produzida pela barbárie capitalista, mas isso não significa que ela não está ancorada na realidade social. Agora eu vou fazer a pergunta final, que eu espero que inspire o debate, porque eu já fui além do tempo.
Se tudo isso, né, se tudo isso faz sentido para nós, se os desafios são esses, se a gente minimamente consegue estabelecer uma relação entre neoconservadorismo, alienação moral e desafios éticos, minimamente consegue identificar que o cotidiano do trabalho profissional nesse contexto de barbárie capitalista é desafiador eticamente, portanto, é desafiador teoricamente, politicamente e eticamente, a pergunta central que a Lúcia fez em 2012, lá no livro O Código de Ética Comentado, para mim ela é uma pergunta maravilhosa. Para mim é uma pergunta ética central. Se o trabalho profissional, toda atividade humana é orientada por valores, né? A gente sabe disso, e se o trabalho profissional é perpassado por situações que exigem posicionamentos de valor, e se diante da precarização do trabalho, da dificuldade de organizar o nosso trabalho, de fundamentar o nosso trabalho, dos impactos da precarização do trabalho na nossa autonomia relativa como trabalhadores assalariados, se tudo isso está em jogo e está presente no nosso cotidiano, e muitas vezes a gente faz essa relação, a gente não consegue efetivar a ética profissional porque as condições objetivas não favorecem. É verdade, não favorece. Há limites concretos para que os valores que defendemos se efetivem, porque nós estamos num contexto que nega esses valores, produz e afirma desvalores. Mas, se o nosso trabalho realiza valor, e se os valores da ética não são materializados, uma pergunta ética diante desse contexto do avanço do neoliberalismo, do avanço do neoconservadorismo é: quais valores, então, estão sendo objetivados nas respostas profissionais que eu produzo diante das questões da questão social, das expressões particulares da questão social, da alienação moral, do fundamentalismo religioso, do preconceito e todos esses elementos. Eu vou parar por aqui para deixar o debate, porque senão eu vou ficar falando o tempo inteiro. Eu agradeço a atenção de vocês, eu espero não ter sido confusa, porque eu fui ficando aflita com o tempo.